Paz do Senhor Jesus, amados, que é o irmão Renato, retornando no canal Hora Teológica para a gente bater um papo acerca da Palavra de Deus, aqui nesse momento único, em que tem alguns textos aqui interessantes para a gente debater e falar sobre algo que nós temos às vezes ouvido por aí, e só para esclarecer rapidamente, né, questão de estudo bíblico ou algum tipo de dúvida, né? Mas antes, para a gente começar aqui a entrar nos textos, para deixar aquele like, aquela curtida, ok? Para você compartilhar esses vídeos que nós estamos lançando aqui com outras pessoas, para você divulgar o canal, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente aqui a alavancar e fazer outros vídeos para edificação das nossas vidas, tá bom? E acionar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Irmãos, fica com a gente aí, que a gente tem muita coisa boa para apresentar para vocês. Olha só, irmãos, qual é a questão do assunto de hoje? Seria um assunto muito falado nas igrejas hoje que às vezes causa uma certa confusão. Às vezes eu ouço muita gente perguntar e debater a questão de mover do Espírito e presença do Espírito. Mover de Deus, presença de Deus. Qual é a relação que há entre o outro? Que dúvida que às vezes causa entre um termo e outro? O que quer dizer? A mesma coisa? Muitas pessoas às vezes chegam na igreja: ah, Senhor, agora eu estou sentindo a sua presença. Ou no momento de oração, no momento de avivamento, as pessoas dizem: estou sentindo a presença de Deus. Eu vou para sentir a presença de Deus, eu vou em tal evento para sentir a presença de Deus. Será que, tudo bem, às vezes vai ter um certo tipo de confusão, irmãos, mas a gente tem que às vezes olhar realmente, biblicamente, que às vezes, irmão Renato, isso é muita chatice, ficar pensando sobre isso, coisas teológicas. Não, é saber como nos relacionar com Deus de uma forma clara, de uma forma verdadeira, e até os termos que nós usamos, porque às vezes nós usamos termos até equivocados, irmãos. Então, é questão da gente conseguir separar entre uma coisa e outra, porque já vi gente debatendo e perguntando sobre isso realmente. É claro, uma coisa dessa é o mover de Deus, é a mesma coisa que a presença de Deus, e na verdade, biblicamente, quando a gente vai ver, irmãos, não é. Porque o que é... Vamos ter uma definição do que é mover de Deus e presença de Deus. O mover de Deus é algo específico, né? É em momentos específicos. Como, por exemplo, você está orando ou a pessoa está num culto, está sentindo o mover de Deus. Aí por isso que a pessoa fala: estou sentindo a presença. Não, eu vou dizer o porquê da diferença. Estou sentindo o mover de Deus quando as pessoas oram, né? Igrejas pentecostais profetizam ou estão falando em línguas, ou até mesmo simplesmente, não é só nessas manifestações que o Espírito Santo realmente surge, mas quando a pessoa se emociona, chora, sente aquele abalo, né? Sente aquela comoção num culto, ou até mesmo orando. Isso é mover de Deus, porque é aquela ação esporádica do Espírito em momentos específicos. Porque ninguém sente se mover toda hora, irmão. No trabalho você não sente se mover. A não ser que você esteja muito ligado com Deus, conversando com Deus em um momento de intervalo no seu trabalho, ou até mesmo no colégio, você está muito ligado, pensando em algo sobre Deus, você vai sentir alguma coisa diferente. Isso é mover de Deus, é mover do Espírito. É uma ação não contínua, mas uma ação específica, uma ação por causa de um momento que você se liga com Deus. Às vezes, por que essa confusão de presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus. Irmão Renato, é errado falar: eu estou sentindo agora a presença de Deus. Não. Não é de todo errado. Mas o natural é falar que está sentindo o mover de Deus. E quando a pessoa muitas vezes fala assim: eu estou sentindo a presença de Deus, sendo o mover de Deus, a presença de Deus, quando a pessoa fala que está sentindo, é porque a pessoa está naquele estágio de uma ligação mais íntima, no momento de oração, em algum momento mais específico. E quando nós estamos no nosso dia a dia, naturalmente a gente fica muito mais desligado de Deus do que não. Então, às vezes a gente fica pensando: eu vou para a igreja e vou sentir a presença de Deus. Não. Você vai sentir, não vai só para isso, você vai cultuar. O mover de Deus é algo consequente, é uma consequência de você estar em comunhão, estar cultuando. Então a pessoa fala: eu sinto a presença de Deus e tal. É a coisa daquele momento de você se desligar de tudo na terra quando você está no momento de oração, no momento que está cultuando ao Senhor.
Então você está se desligando do seu eu terreno, está se ligando com o Senhor, está se ligando com o Pai. Então, essa é a condição quando a pessoa fala assim, estou sentindo a presença de Deus. Mas, na verdade, nós temos aqui alguns textos bíblicos para a gente avaliar e ver que tem uma diferença muito grande, irmão. Antes, eu vou pedir que vocês... E eu vou estar colocando depois aqui embaixo a descrição dos textos que nós estamos usando aqui. Tá? É claro que, às vezes, tem alguns textos que denotam uma outra explicação. Mas, na verdade, no geral, biblicamente, o texto de... Os textos que nós vamos falar, que fala sobre o mover de Deus, está realmente levando a situação do que eu falei aqui agora. A questão do mover de Deus é a ação do Espírito Santo em momentos em quando você se desliga e se liga com o Senhor, se desprendendo das coisas terrenas e atingindo uma ação sobrenatural de Deus. Então, eu vou pedir os irmãos para acompanhar com a gente aqui. Um texto que diz claramente, depois nós vamos para a Bíblia aqui, fala sobre o mover de Deus, é quando em Atos, lá no capítulo 4, diz que Pedro estava orando, pregando, falando sobre a ação do Espírito Santo no momento de Pentecostes. E lá no versículo 31 do capítulo 4 de Atos vai falar que enquanto eles estavam orando, moveu-se o lugar. Por quê? Ali foi uma ação do Espírito Santo. Eles estavam reunidos no dia do Pentecostes e aquela ação desceu, como em forma de línguas, pousou sobre eles. Então não estava acontecendo aquilo ali continuamente. Aquilo foi um momento, vamos dizer assim, momentâneo. Aconteceu aquilo porque estavam o quê? Se ligando com Deus, reunidos, esperando a promessa de Deus sobre o batismo do Espírito. Então foi uma ação momentânea, foi um mover de Deus. Atos 4:31. O outro texto, nós vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. E aí você vai ter aqui a questão da atuação dos dons espirituais. Aí diz assim, 1 Coríntios 12, verso 7, vai falar: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí vem o versículo sequente. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar. No caso, o verso 7 já está falando mas a manifestação do Espírito. Manifestar é aquilo que não está evidente, se manifesta de forma temporária. Então não tem nada a ver com a questão de ação contínua, como nós vamos falar sobre a presença. E o outro texto também que fala sobre mover de Deus está lá em segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, no verso 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e os impulsionou a falar, movidos pelo Espírito. Manifestação temporária, impulsionamento repentino. E aí, quando nós falamos sobre presença de Deus, irmão, por que é muito diferente? Eu estou sentindo a presença de Deus. Não, a presença de Deus, é que eu falo, quando você fala sentir a presença de Deus, é quando você vai se desligar da terra, da sua condição espiritual, terrena, para sobrenatural, saindo físico. Mas a presença de Deus, ela é contínua. Por mais que você não sinta continuamente, toda hora, a presença de Deus, Deus está sempre presente, irmãos. Então, quando nós falamos assim, eu estou na sua presença, como significa que você está deixando seus afazeres e está se apresentando a Deus quando você vai no momento de oração, no momento de meditação da palavra. E isso você está se apresentando, mas na verdade, quem vive como um servo de Deus, como obediente à palavra, já vive na presença de Deus. Você vive na presença do Rei, nós somos filhos dele. Então, Deuteronômio vai falar lá, Deuteronômio capítulo 12, verso 7, vai falar lá que as famílias, todas reunidas, se alegrarão e comerão na presença de Deus. Está falando sobre aqueles que são servos fiéis a Ele.
E aí, quando vai falar sobre presença de Deus, vai falar também sobre não só manifestação, mas a presença, a habitação contínua. Lá em 2 Coríntios 6, ele vai falar que vós sois o templo de Deus. Então Deus não precisa... Ou quando a gente fala muitas das vezes, nós vamos para a casa de Deus, o Senhor aqui já estava. Claro, Deus é onipresente, está em todo lugar, mas a morada que Ele escolheu para Ele habitar não é em templos feitos por mãos humanas, somos nós. Então Deus está sempre presente dentro de nós. Nós somos a casa dele. E aí nós vamos para o Salmo 140. Salmo 140, no verso 13. O Salmo de Davi. E ele vai falar: assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na sua presença. Os retos, os fiéis, habitarão na sua presença. Quem é fiel está sempre na presença de Deus e Deus se faz sempre presente. Isso é ter a presença de Deus. E outra coisa interessante, quem é renovado, regenerado, transformado, convertido, já tem a presença de Deus, porque Deus vem, habita e sela. E quem tem os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são a evidência da habitação espiritual do Deus Todo-Poderoso. Então, você já tem a presença de Deus. Então, nós vamos para o outro texto final, que é praticamente a base daquilo que nós estamos falando. No caso, Mateus 28, tá? No último versículo de Mateus 28, lá no verso 20, o Senhor Jesus falando, ensinando, né? Portanto, ide e ensinai todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora vem o versículo chave para entender a presença dele. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, querido, não é a questão de você falar, não é de todo errado, né? O irmão Renato está querendo... Não, aqui é somente um bate-papo comum, simples, para a gente esclarecer. Porque a gente ainda cai também muito nisso, a gente fala também muito nesse sentido. E às vezes a gente tem que desvincular o que é uma coisa e outra, porque às vezes causa uma certa confusão. Já vi gente perguntando sobre isso e é bom, tudo que causa dúvida, a gente tem que tirar essa dúvida, porque às vezes as pessoas tendem a misturar as coisas achando que tudo é a mesma coisa, e na verdade tem uma diferença grande. Então, irmãos, já está a explicação realmente do mover de Deus. Assim, é uma explicação simples, básica, fácil, até porque para pessoas desvincularem o que significa, porque às vezes a pessoa fala que o mover de Deus é a presença. Não. Se você se faz presente próximo de uma outra pessoa, você está próximo de outra pessoa, então significa que não é uma coisa esporádica, não é um mover, você está sacudindo a pessoa, você está perto dela o tempo todo. Então isso é Deus que se faz presente, Deus não se afasta de nós. É claro que há uma situação, né, que nos faz, nós, espiritualmente, nos afastarmos de Deus, que é o caso quando Isaías fala que os nossos pecados é que causam divisões entre nós e o nosso Deus. Pecados. Deus, ele não se afasta. Nós, espiritualmente, que nos desligamos, nos afastamos dele. Por quê? Porque Deus é imutável. Ele está sempre presente, ele não muda, ele não se afasta. Deus é um Deus não estático, mas presente o tempo todo. Mas nós, espiritualmente, nos afastamos dele. Deus não muda, Deus não altera, Deus não sai. É claro que também usamos esse termo, Deus sai de nós, se afasta. Não, é nós que nos afastamos. Ele está sempre presente no mesmo local. Amém, queridos? Tomara que tenhamos esclarecido algumas coisas aqui. Vamos voltar aqui para outros vídeos, com estudos bíblicos também, devocionais. E vai ter também novidades para a semana. Ok, queridos? Fique com Deus. Um abraço.